Filho de Deus. Sua fidelidade silenciosa chamou a atenção do céu. E agora, um benfeitor inesperado está vindo para te reposicionar. Meu querido amigo, algo extraordinário está no horizonte. Algo que mudará para sempre o curso da sua vida. Uma transição divina está se aproximando e Deus está enviando alguém que você nunca esperou. Um estranho alguém de grande influência e provisão será usado como o próprio vaso do seu avanço. Mas a questão é por que você? Por que agora? O que foi que te posicionou para tal mudança, para essa realocação divina que está prestes a transformar o seu destino? Escute com atenção, porque ao final desta mensagem, você entenderá exatamente por que está entrando em uma temporada sagrada de recompensa divina. Não desvie o olhar. O que você está prestes a ouvir pode conter a chave para a sua próxima grande bênção. Antes de continuarmos, convido você a curtir este vídeo e comentar. Estou pronto para selar esta palavra sobre a minha vida, porque algo santo está acontecendo aqui. E você não vai querer perder isso. Antes de começarmos, comente 1 se você crê em milagres e inscreva-se para não perder o final surpreendente. O mundo pode ter te ignorado. Amigos podem ter passado por você. Seu nome pode nunca ter estado nas listas de convidados ou no centro das atenções, mas o céu nunca tirou os olhos de você. Enquanto outros estavam ocupados demais para notar, Deus estava observando cada detalhe da sua vida. Ele viu cada ato de bondade que você ofereceu sem pedir nada em troca. Ele testemunhou cada sacrifício silencioso que você fez quando ninguém mais estava por perto. Ele contou cada lágrima que você derramou nas horas silenciosas da noite. E nada disso foi em vão. Porque nesses lugares escondidos, nesses momentos solitários em que você se sentiu invisível, Deus estava tomando nota. Ele viu quando você deu mesmo, tendo tão pouco para oferecer. Ele viu quando você estendeu a mão a alguém que nunca poderia te retribuir. Ele viu quando você escolheu seguir o caminho estreito, o caminho difícil, porque era a coisa certa a fazer. E agora, filho de Deus, chegou a hora de o céu devolver tudo isso a você, comprimido, sacudido e transbordando, conforme está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida recalcada, sacudida transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você vê, o céu não opera segundo os padrões do mundo. Ele tem seu próprio sistema de recompensa. E quando o Senhor decide recompensar os fiéis, não há poder no inferno que possa impedi-lo. É por isso que um estranho rico está prestes a entrar na sua vida. Não por acaso, não por sorte, mas como uma resposta divina. Uma resposta às orações que você sussurrou em segredo. Uma resposta a cada momento em que você perguntou: Senhor, alguém vê o que estou passando? Uma resposta às perguntas silenciosas da sua alma. Deus esteve preparando esse momento o tempo todo. E a bênção que está chegando não será como nada que você já conheceu. Ela não virá por portas familiares. Ela não caberá na caixa das suas expectativas. Porque quando Deus honra a fidelidade, Ele o faz em abundância. Ele não apenas dará o que é justo, Ele derramará mais do que você jamais sonhou ser possível, como está escrito em Efésios,
Capítulo 3, verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele não te conduzirá a um lugar familiar. Ele te elevará a um nível que você nunca imaginou alcançar. Ele não usará o caminho que você antecipou. Em vez disso, ele enviará pessoas inesperadas, momentos imprevisíveis e reviravoltas divinas que transformarão seu mundo em um instante. E, amado, este é um desses momentos. Então, eu te pergunto, agora, você está pronto? Está preparado em seu espírito para receber o que você esperou por todo esse tempo? Porque o que está por vir excederá toda esperança, toda oração, todo anseio silencioso do seu coração. Mas antes desse grande ponto de virada na sua história, há algo mais que você precisa entender, algo vital. Antes de cada avanço, sempre há um teste. Não é uma coincidência, não é um acidente. É um filtro divino, um processo sagrado, não destinado a te quebrar, mas a revelar quem você realmente é. E você sim, você é o escolhido. O fiel, aquele que nunca desistiu, mesmo quando doeu, passou no teste. Você pode nem ter percebido, mas já passou no teste. Não veio com luzes piscando ou um anúncio estrondoso. Não veio silenciosamente naqueles momentos em que você sentiu que estava no seu limite. Quando o peso da vida te pressionou tanto que você mal conseguia respirar. Houve dias em que a vida te atingiu como uma onda forte e implacável. Dias em que as pessoas te deram as costas. Momentos em que as portas que você achava estarem abertas, de repente, se fecharam sem explicação. E no silêncio, você se perguntou, vale a pena continuar? Mas você não desistiu. Você continuou caminhando um passo cansado de cada vez. Você segurou sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Você permaneceu fiel a quem você é. Não vendeu sua alma por um atalho. Não traiu seus valores só para avançar. Não cedeu à escuridão, mesmo quando o caminho parecia interminável e solitário. E Deus viu tudo isso. Ele viu sua força quando outros teriam desmoronado. Ele viu sua paciência enquanto tudo parecia atrasado. Ele viu a pureza do seu coração quando ninguém mais podia ver além da superfície. E agora, por causa de tudo isso, algo santo está prestes a mudar. Um momento divino está chegando. Um homem de posses, um estranho, não está prestes a te encontrar por acaso. Ele está sendo divinamente guiado diretamente para você. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like, comente. Estou pronto e veja o vídeo até o fim para uma revelação divina, porque o que Deus planejou para você não é apenas um prêmio, é uma declaração, não é apenas uma bênção, é um reconhecimento celestial de que você passou no teste. O que você está experimentando agora, atenção, a espera, a pressão, é o resultado de cada decisão justa que você tomou quando teria sido mais fácil escolher o caminho errado. Este é o fruto de cada semente que você plantou quando ninguém aplaudiu por você. E agora, finalmente, a recompensa está chegando. Mas há algo mais que você precisa entender. A forma como essa bênção chegará não será como nada que você esperava. Não seguirá o roteiro que você tinha em mente. Então, preste muita atenção. O que vem a seguir
mudará tudo. O universo não se move por acidente. Há uma ordem santa por trás de todas as coisas. O que pode ter parecido aleatório ou atrasado foi, na verdade, divinamente orquestrado. Muito antes de você saber disso. Mesmo agora, enquanto você lê estas palavras, algo está se desenrolando no invisível. Uma conexão sagrada está sendo feita, um fio que ligará o seu presente a um futuro maior do que você imaginou. Você não precisa correr atrás de oportunidades. Não precisa forçar portas trancadas, porque quando Deus se move, Ele o faz com precisão. Ele não se apressa. Ele não tropeça no caos. Ele executa seu plano com um tempo perfeito. E agora, esse plano está ativado. Em algum lugar, talvez em um lugar onde você nunca esteve, alguém foi preparado. Alguém com as chaves para desbloquear uma nova dimensão do seu propósito. Sim, essa pessoa tem recursos. Sim, ela carrega influência. Mas a riqueza material dela não é o que mais importa. É o propósito por trás do encontro. Porque isso não é apenas um benfeitor rico, é um vaso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. Enquanto você caminhava por dificuldades, aprendendo a confiar em meio à névoa da incerteza, Deus estava alinhando outra pessoa em outro tempo e lugar para te encontrar nesta mesma hora. Ele estava moldando a jornada dela para que cruzasse com a sua no momento designado. E agora, esse momento chegou. Em breve, seus caminhos se cruzarão. É assim que Deus trabalha. Quando José estava na prisão, ele não tinha ideia de que sua simples conexão com o copeiro de Faraó seria a ponte para o palácio, conforme narrado em Gênesis, capítulo 41, versos 9 a 14. Então, o chefe dos copeiros falou a Faraó, dizendo: "Lembro-me hoje das minhas ofensas." Assim, Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Quando Ruth estava coletando sobras no campo, ela não podia imaginar que estava prestes a encontrar Boaz, o homem que mudaria seu destino para sempre, como descrito em Ruth, capítulo 2, versos 10 a 12. Então, ela se inclinou e, prostrada, com o rosto em terra, lhe disse. Boaz lhe respondeu: "Seja grande a tua recompensa da parte do Senhor." Quando Davi estava cuidando de ovelhas no tranquilo interior, ele não sabia que o profeta Samuel já estava a caminho para ungí-lo como rei, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versos 11 a 13. Então disse Samuel a Jessé: "Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha aqui." O Senhor disse: "Levanta-te, unge-o, porque este é ele." Você vê, sempre há uma conexão, sempre uma pessoa posicionada no momento exato para liberar o próximo nível na vida de alguém escolhido. E agora é a sua vez. Não se preocupe com como isso acontecerá. Não perca o sono pensando em quando isso se desenrolará. Não force portas trancadas. Não corra atrás do que Deus já está enviando. Confie que o plano divino está se movendo no tempo certo. Talvez você tenha passado anos, talvez até décadas, buscando, orando e esperando por aquela pessoa certa entrar na sua vida. A conexão certa, a oportunidade certa, o momento certo, que finalmente poderia abrir a porta e mudar tudo. No fundo, talvez você acredite que se pudesse apenas
cruzar o caminho com a pessoa certa, alguém com influência a favor ou sabedoria. Então, as peças da sua vida finalmente se encaixariam e os fardos que você carregou por tanto tempo começariam a aliviar. Mas deixe-me compartilhar algo sagrado com você, algo que pode mudar a forma como você vê tudo o que aconteceu até agora. A conexão que Deus está preparando para a sua vida não é construída no seu esforço. Não é uma recompensa pelo quanto você se esforçou ou quão perfeitamente você desempenhou. Não, esse encontro divino não depende de quão forte você empurrou ou quanto tempo você esperou. Curta se você sente que algo grande está vindo, inscreva-se e não pule o final. Há uma surpresa esperando por você. Ele repousa unicamente na fundação inabalável da vontade perfeita de Deus, seu tempo soberano e o glorioso projeto que Ele desenhou para a sua vida, muito antes de você dar seu primeiro suspiro. Talvez ao longo do caminho você tenha se sentido invisível. Talvez tenha derramado seu coração em salas que pareciam vazias. Talvez tenha trabalhado fielmente nos bastidores enquanto outros eram aplaudidos no centro do palco. Você deu quando mal tinha algo para dar. Você demonstrou bondade quando ninguém estava olhando. Você permaneceu leal, mesmo quando sua lealdade foi recebida com silêncio. E você continuou aparecendo. Continuou acreditando, continuou amando, continuou servindo, enquanto outros pareciam avançar, e você era deixado para trás. Mas quero que você saiba que nada disso foi em vão. Cada ato não visto, cada sacrifício escondido, cada momento de resistência silenciosa foi uma preparação sagrada. Embora você possa ter se sentido esquecido pelos homens, você nunca foi despercebido pelo céu. Deus estava observando. Ele viu cada lágrima. Ele registrou cada oração. E enquanto parecia que nada estava acontecendo, a verdade é que Deus estava trabalhando. Há temporadas na vida em que Deus realiza seu trabalho mais poderoso fora da vista do público. No lugar escondido no silêncio, atrás de portas fechadas. Ele está organizando encontros divinos, moldando corações, refinando caráter e ajustando situações com precisão. Porque antes de revelar a bênção, ele primeiro molda o vaso. E esse vaso é você. Veja, Deus não apressa obras-primas. Ele não corta caminhos ou se contenta com mediocridade. Ele toma seu tempo trabalhando nas profundezas da sua alma, podando, refinando, fortalecendo e preparando. E assim, como um artista que dá um passo atrás para examinar cada pincelada antes de revelar uma pintura ao mundo, Deus tem moldado sua história linha por linha, momento por momento. Então, se você se sentiu escondido, se sentiu atrasado, se achou que sua temporada nunca chegaria, anime-se. O atraso não foi uma negação. O silêncio não foi ausência. Foi preparação. Uma preparação totalmente necessária e intencional. Porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida, o que Ele está preparando nos bastidores, valerá cada lágrima, cada espera, cada oração que você achou que não foi respondida. Ele não te esqueceu. Ele estava te preparando. E o tempo está próximo. Escute com atenção agora. A pessoa que está prestes a mudar sua vida pode não parecer um herói. Pode não usar vestes de realeza. Pode não falar no tom polido que você imagina. Mas quando ela aparecer,
você saberá. Haverá algo na forma como ela fala, algo nos olhos dela, algo no espírito dela, que te dirá que isso não é comum. Você sentirá isso porque não será um encontro aleatório. Será um encontro divino, um encontro celestial. Esse estranho não chegará por acaso. Ele será enviado do céu, por um propósito maior do que você sabe. E aqui está o milagre disso tudo. A bênção dele não é apenas para ele. O sucesso dele não foi dado apenas para o conforto dele. Não, ele foi elevado para que pudesse elevar outros. Ele foi abençoado para ser uma bênção. E você sim, você faz parte da missão divina dele. Muito em breve, você verá portas se abrirem. Portas que nenhum homem pode fechar, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começarão a te perseguir. Pessoas de influência, pessoas com recursos e mãos abertas, indivíduos que você achava estarem fora do seu alcance, começarão a aparecer no seu caminho. Mas escute com cuidado agora, porque isso é crucial. Não basta estar no lugar certo. Você deve estar espiritualmente preparado para reconhecer a porta quando ela se abrir. Muitos perdem seu momento. Não porque não estavam posicionados, mas porque não estavam preparados. E agora, quero revelar algo ainda mais profundo. Algo que separa aqueles que recebem daqueles que perdem sua visitação. A obediência é a chave mestra. A obediência é o que abre portas que nenhuma mão humana pode tocar. É o que move o reino invisível. É o que desencadeia bênçãos que nenhuma lógica pode explicar. O que você fez em segredo. O que você escolheu quando ninguém estava olhando. O que você deu sem esperar nada em troca. O céu registrou tudo isso. E agora está voltando para você. Você pode não ter entendido na época. Pode ter perguntado: Senhor, por que essa prova? Por que essa temporada? Por que o silêncio? Mas cada ato de obediência, cada decisão de confiar em Deus, em vez de seguir seu próprio plano, cada sim sussurrado à vontade dele, quando dizer não teria sido mais fácil. Isso estava construindo algo muito maior do que você podia ver. E agora, amado, é hora da manifestação. Antes de tudo, comente Deus é fiel e inscreva-se no canal para descobrir o impacto inesperado no final do vídeo. A obediência não apenas traz uma bênção, ela traz realocação. Não apenas melhora a sua vida, ela te eleva a um novo nível completamente. Foi a obediência que fez Abraão deixar sua terra natal sem saber para onde estava indo, confiando apenas no Deus que o chamou, conforme narrado em Hebreus, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Foi a obediência que levou Moisés a se posicionar diante de Faraó com nada além de um cajado e uma promessa, conforme registrado em Êxodo, capítulo 4, versos 1 a 5. Foi a obediência que fez Pedro deixar seu barco, suas redes e sua antiga vida para seguir Jesus rumo ao desconhecido, conforme descrito em Lucas, capítulo 5,
versos 4 a 11. Lançai as vossas redes para pescar. Então, recolhendo as redes, seguiram-no. E você fez o mesmo. Você obedeceu quando foi difícil. Você confiou quando não podia ver. E assim, como eles, você está agora no limiar da realização. Prepare-se. Deus está prestes a honrar cada passo de fé que você deu no escuro. Porque quando a obediência encontra o tempo divino, milagres seguem. Houve momentos em que você escolheu a verdade, mesmo quando a mentira teria sido mais fácil. Você permaneceu na integridade quando a decepção teria aberto mais portas. Você deu mesmo quando outros te avisaram para não fazer isso. Você acreditou silenciosamente, mesmo quando tudo ao seu redor gritava: não há mais esperança. E agora, amado, as coisas que antes pareceram sacrifícios estão se tornando uma colheita. Deus está rearranjando sua vida. Ele está te tirando de um lugar e te conduzindo a outro. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente. É uma transformação completa. É um realinhamento santo. Seu entorno está mudando. Suas conexões estão se transformando. Portas estão se abrindo em lugares que você nunca esperou. Olhe ao seu redor. O que antes parecia estável, agora está tremendo. Relacionamentos que antes pareciam permanentes estão se desfazendo. Circunstâncias que pareciam seguras agora estão incertas. Mas não se alarme. Isso não é caos, não é coincidência. Isso é a ordem divina em ação. Porque quando Deus te chama para um novo nível, você não pode levar tudo da antiga temporada com você. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Algumas portas precisam se fechar. Alguns capítulos precisam terminar. Então, não se apegue ao que Deus está pedindo para você liberar. Não lute para segurar o que Ele já escolheu remover. Não questione a transição. O que parece uma perda não é punição, é promoção. O que parece separação não é rejeição, é redirecionamento. E o tempo está próximo. Muito em breve, você começará a ver os sinais, mudanças sutis, pequenas, alterações, coisas que podem parecer insignificantes no início. Mas quando você olhar para trás, verá como cada uma foi uma peça de um quebra-cabeça formando um belo quadro divino. Oportunidades inesperadas aparecerão. Novas pessoas entrarão na sua vida. E no fundo do seu espírito, você sentirá isso. Algo está chegando. E quando esse momento chegar, você deve estar pronto, porque não virá gradualmente. Não se desdobrará lentamente. Será repentino. Será rápido. Será transformador. Haverá uma decisão crucial que você terá que tomar. Uma escolha que determinará se você abraçará a bênção ou a deixará passar despercebida. Esse momento de decisão não parecerá um holofote. Pode vir disfarçado no comum, mas sua prontidão espiritual fará toda a diferença. Escute com atenção e deixe essa verdade se fixar profundamente no seu espírito. Quando Deus se move, Ele não se move em silêncio. Ele não entra na sua situação de mansinho, sussurrando mudanças em tons abafados. Não. Quando o Todo-Poderoso decide intervir na vida de alguém que Ele escolheu, quando o Criador do céu e da terra libera sua mão e intervém,
nunca é sutil, nunca é pequeno, nunca é comum. É divino, é inconfundível, é impactante. Deus não chega com hesitação ou cautela. Ele aparece com poder, com propósito e com uma presença tão forte que silencia toda voz de dúvida e força até os corações mais endurecidos a se maravilharem. Ao longo das Escrituras, vemos isso repetidamente. Quando Deus se move, nações tremem, mares se abrem, mortos ressuscitam. E o que antes parecia impossível se torna a nova realidade. Esse é o tipo de movimento que está chegando à sua vida. Não será silencioso, não será conveniente, não se encaixará nas expectativas humanas. Será ousado, será público, será tão inegável que ninguém poderá dizer que foi outra coisa senão a mão de Deus. E quero que você saiba que a próxima bênção que está prestes a entrar na sua vida não será a exceção. Será a própria realização de promessas longamente esperadas. Carregará o peso da intenção do céu. Não será um leve empurrão ou um pequeno ajuste. Não será apenas um alívio menor ou uma pequena virada a seu favor. Não, o que está por vir será um vento poderoso de transformação. Não é uma brisa, é uma tempestade de favor divino. Isso mudará a sua posição, levando você de onde está agora para onde sempre foi destinado a estar. Alterará a sua atmosfera, removendo o peso, a estagnação e as limitações que pairaram sobre você por tempo demais. Elevará a sua influência, dando a você uma voz em lugares onde antes você foi silenciado. Se você acredita no plano de Deus, deixe um like, comente, amém, e assista até o fim para um momento que vai te chocar. Favor em salas onde antes você foi ignorado e acesso a portas que antes estavam fechadas sem explicação. Isso não é apenas uma nova oportunidade, não é apenas uma mudança de cenário. É uma promoção sobrenatural, uma elevação celestial, um chamado para uma dimensão de propósito que você apenas sonhou. Porque você não está apenas entrando em um novo local. Você está entrando em um novo nível. Um nível onde o óleo da sua unção começa a fluir livremente. Um nível onde seu passado não pode mais te manter refém. Um nível onde as promessas de Deus começam a se materializar diante dos seus olhos. Um nível onde tudo pelo que você passou finalmente faz sentido, porque estava te preparando para isso. Então prepare-se não para algo pequeno, mas para algo extraordinário. Deus está prestes a se mover na sua vida de uma forma que só Ele pode. E quando Ele o fizer, o mundo assistirá e o céu se alegrará. Deus tem te preparado para esse momento por um tempo, um longo tempo. No silêncio, nos lugares escondidos, Ele tem moldado seu caráter, te fortalecido através das adversidades e te ensinado lições que apenas aqueles que Ele confia com propósito podem entender. E agora, de repente, tudo começa a fazer sentido. O que está prestes a acontecer não será gradual, será instantâneo. Um dia, você estará em um lugar que conhece e no próximo, tudo mudará. Assim como José, que passou da prisão para o palácio em uma única noite, conforme narrado em Gênesis, capítulo 41, versos 14 a 46. Assim como Esther, que passou de órfã esquecida a rainha de um reino,
conforme descrito em Esther, capítulo 2, versos 16 a 17. Assim como Jó, que perdeu tudo, mas depois viu Deus restaurar o dobro por toda a sua dor, conforme registrado em Jó, capítulo 42, versos 10 a 12. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Isso será uma surpresa divina, porque quando Deus abençoa, Ele não segue as regras dos homens. Ele não mede seu valor pelo que o mundo diz ser justo. Ele abençoa de acordo com seu propósito, de acordo com sua graça, de acordo com o plano divino que Ele estabeleceu muito antes de você saber que havia uma promessa. Antes que os fundamentos do mundo fossem estabelecidos, Deus já havia escrito seu nome em seu plano divino. Então, não deixe que suas circunstâncias atuais te perturbem. Não desanime se a vida não fizer sentido agora. Não entre em pânico se o caminho à frente parecer incerto ou se os ventos da incerteza estiverem uivando ao seu redor. Porque aqui está uma verdade sagrada. Deus frequentemente espera até a última hora, até que tudo pareça impossível, para que quando Ele se mover, sua glória seja inegável. E o que está prestes a acontecer na sua vida, esse realinhamento é muito maior do que sua própria história. Esta é uma missão divina, um reposicionamento celestial que não apenas mudará seu ambiente, mas trará favor sobrenatural, influência e provisão. E não apenas para o seu benefício, mas para as muitas vidas conectadas à sua obediência. Quando Deus eleva alguém, nunca é para ganho egoísta. É para que uma pessoa se torne um vaso, um farol, um canal de esperança para outros. Você está sendo elevado para que possa iluminar lugares que estiveram escuros por tempo demais. Você está sendo posicionado para levar esperança a corações que perderam o caminho. Você está sendo levantado para ser a prova viva de que Deus ainda faz milagres nesta geração. E quando isso acontecer, nem todos entenderão. Sempre haverá vozes, às vezes, até das pessoas mais próximas de você, que questionarão o que Deus está fazendo na sua vida. Haverá sussurros, murmúrios de dúvida e olhares de soslaio. Algumas pessoas se perguntarão: por que você? Por que agora? Elas tentarão entender sua bênção através de seu entendimento, suas expectativas e suas limitações. Outros podem ir além, tentando minimizar a mão de Deus sobre sua vida, tentando atribuí-la à sorte, coincidência ou qualquer coisa além do favor divino. Não porque realmente conheçam sua história, mas porque não entendem como Deus trabalha na vida daqueles que Ele escolhe. Mas ouça isso com clareza. Quando Deus decide elevar alguém, Ele não faz uma conferência telefônica. Ele não pausa para pedir aprovação. Ele não explica a si mesmo as opiniões dos homens. Ele não precisa da permissão dos seus críticos, dos seus descrentes ou mesmo do seu passado. Ele se move porque Ele é Deus. E quando Ele se move, nenhuma força no céu ou na terra pode detê-lo. Então, não perca seu fôlego, tentando justificar o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Não discuta, não implore, não tente convencer ninguém de que você é digno o suficiente. Você não precisa defender sua causa. Sua bênção
falará por si mesma. Em pouco tempo mais cedo do que você pensa, você começará a ver os sinais. Sutis no início e depois ousados e inegáveis. Evidências começarão a surgir não apenas no reino espiritual, mas no mundo físico ao seu redor. As coisas pelas quais você orou em silêncio. As promessas que você carregou no coração como um tesouro precioso e os sonhos que você sussurrou a Deus no escuro. Tudo isso está começando a se desdobrar. Haverá um momento em que você olhará ao redor e perceberá que está acontecendo. A mudança que você esperou, o avanço que você desejou, a temporada que você achou que nunca chegaria, está aqui. O que antes parecia tão fora do seu alcance, de repente se aproximará. O que antes parecia um sonho distante, começará a tomar forma bem diante de você. O invisível se tornando visível. O espiritual se tornando tangível. O que antes era apenas se tornará sua nova realidade. E à medida que essa manifestação divina se desdobra, algo mais começará a mudar. As pessoas começarão a notar. As mesmas pessoas que antes te ignoraram, que passaram por você sem um segundo olhar. Aqueles que questionaram seu valor, que julgaram sua jornada, que te julgaram pela sua situação atual, sem conhecer o destino em sua vida. Elas começarão a ver algo que não podem mais ignorar. Não porque você mudou para impressioná-las. Não porque você buscou validação, mas porque a glória inegável de Deus começará a irradiar da sua vida. A luz da presença dele, a evidência do seu favor, o peso da sua unção. Essas coisas falarão por você. Você não precisará se promover, não precisará explicar ou defender. O próprio Deus será a sua vindicação. Ele tornará impossível para os outros negarem o que ele está fazendo em você e através de você. E quando Deus te elevar, ele o faz de tal maneira que nem seus inimigos poderão desviar o olhar. Eles não terão escolha a não ser testemunhar o que acontece quando a mão de Deus está sobre alguém. Eles verão você subir, não em arrogância, não em orgulho, mas em graça, em propósito, no tempo divino. Então, não se desanime pelo silêncio agora. Não se desanime pelo atraso. Os sinais estão chegando. As portas estão se abrindo. E quando o momento chegar, a glória falará mais alto do que quaisquer palavras jamais poderiam. Portas que estiveram fechadas por anos. Portas nas quais você bateu com fé e esperança apenas para ser recebido com silêncio e decepção, estão prestes a se abrir. Não são quaisquer portas, são aquelas pelas quais você chorou, jejuou e questionou se algum dia se moveriam. Por tanto tempo, pode ter parecido que suas orações estavam batendo no teto como se seu esforço fosse em vão. Mas tudo isso está prestes a mudar. Essas portas não se abrirão porque você forçou a entrada. Não se abrirão por manipulação, networking ou estratégias humanas. Não elas se abrirão porque a própria mão de Deus está girando a chave. Ele é aquele que segura a chave mestra. E quando ele destranca algo, nada nem ninguém pode mantê-lo fechado. Você não precisará lutar. Não terá que se quebrar tentando ganhar entrada. Você simplesmente caminhará para o que Deus já preparou na plenitude do seu tempo perfeito. E tão certo quanto essas portas se abrirem, oportunidades divinas
começarão a fluir para a sua vida. Oportunidades que você não orquestrou, não poderia ter planejado e nunca ousou imaginar. Serão momentos tão alinhados com o seu chamado, tão perfeitamente adaptados a quem você é e ao que foi criado para fazer, que só poderiam vir do céu. Essas não são bênçãos aleatórias, são designações, elevações e encontros divinos enviados diretamente por Deus. Você não precisará correr atrás delas, não terá que comprometer seus valores ou implorar para que alguém te note. Não terá que correr de sala em sala, tentando fazer algo acontecer com sua força. Essas oportunidades divinas virão até você. Elas aparecerão na sua porta, tão precisamente cronometradas, tão incrivelmente precisas, que cada parte de você saberá que isso não é coincidência. Isso não é sorte, é o movimento inconfundível de Deus. E você perceberá que toda a espera, todas as portas fechadas, todos os atrasos não foram negações. Eram proteção divina e preparação, porque quando Deus abre uma porta, ela leva a algo maior do que qualquer coisa que você poderia ter planejado para si mesmo. E quando Ele traz uma oportunidade para a sua vida, ela carrega sua digital, seu favor e seu propósito imparável. Então prepare. Pare-se, permaneça fiel, mantenha-se posicionado, porque o que está por vir não é apenas uma porta, é uma mudança de destino. Não é apenas uma oportunidade, é um desdobramento divino que confirmará tudo o que Ele prometeu a você. O que está por vir não é aleatório, não é sorte, não é coincidência. É o cumprimento do que foi escrito sobre sua vida antes que o mundo começasse. E em breve tudo o que Deus prometeu começará a se manifestar. E você não precisará explicar nada. Mas aqui está a chave. Não perca isso. Quando esse momento finalmente chegar, quando o encontro divino pelo qual você esperou aparecer, talvez silenciosamente, talvez de repente, você deve estar espiritualmente pronto. Não apenas pronto na sua agenda ou no seu entorno, mas pronto na sua alma. Seu coração deve estar alinhado com o céu. Seus ouvidos devem estar sintonizados com a voz mansa e suave do Senhor. Porque quando Deus diz que agora é a hora, você não terá tempo para ir se preparar. Você deve estar preparado. Veja, a bênção não virá com um anúncio alto ou sinais piscando. Pode parecer um momento comum, mas carregar um peso eterno. Pode vir através de uma conversa, uma decisão ou um simples encontro, e você precisará de olhos de fé para ver o que realmente é. Você deve ser capaz de discernir o movimento de Deus. Você deve ter coragem para dizer sim quando mais importar. Porque o que está por vir não é apenas outra oportunidade. É um ponto de virada, uma mudança divina, uma encruzilhada sagrada que separará seu passado do seu futuro. Este é o momento que muda tudo. E você pode não ter uma segunda chance de passar por essa porta. O que estou prestes a compartilhar com você agora não é apenas mais um encorajamento. É a peça final do quebra-cabeça. É o discernimento espiritual que dará sentido a tudo o que você tem sentido, orado e esperado. E você precisa ouvir isso com todo o peso do céu por trás disso. Os escolhidos devem se preparar. Agora, não amanhã, não quando for conveniente, porque algo já começou a se mover no reino invisível. Algo está se movendo nos céus. Embora seus olhos naturais ainda não vejam embora,
suas circunstâncias ainda pareçam as mesmas, no reino espiritual, o reino que mais importa, a mudança já está em movimento. Os ventos da mudança estão soprando. A trombeta soou. A ordem foi dada. O céu falou. E quando o céu fala, a terra responde. O inferno treme. Anjos são enviados. Cadeias começam a se romper. O impossível começa a se curvar ao nome de Jesus. E não se engane, o que Deus decretou sobre sua vida se cumprirá. Não há força na terra, nenhum esquema no inferno, nenhuma opinião humana, nenhum fracasso do seu passado que possa impedi-lo. O que Deus falou, Ele cumprirá. O que Ele prometeu, Ele entregará. E quando esse momento aparecer na sua porta, você deve ter fé para reconhecê-lo e obediência para abraçá-lo. Então, eu te pergunto, você está pronto agora? Neste exato momento, mesmo enquanto você lê estas palavras, alguém que você nunca conheceu, alguém que não conhece sua história, alguém que não tem ideia do que você enfrentou, ou quais batalhas machucaram sua alma, está sendo divinamente guiado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Passo a passo, escolha por escolha diretamente para a sua vida. E não se engane, isso não é aleatório. Isso não é sorte. Não é um golpe de sorte fugaz. Não, este é o desdobramento de um projeto santo, uma estratégia divina, que foi escrita há muito tempo pela mão do próprio Criador. Antes de você enfrentar aquela dificuldade, antes de derramar sua primeira lágrima, antes do peso da vida se assentar sobre seus ombros, Deus já estava escrevendo este momento na sua história. Ele conhecia a dor, ele conhecia a espera, ele conhecia a quebra, mas ele também conhecia a redenção. Ele viu este dia chegando. E agora, o céu está em movimento em seu favor. Você pode não ver, mas nos bastidores, Deus está entrelaçando pessoas, lugares e tempos com precisão absoluta. A pessoa sendo preparada para te abençoar, para caminhar com você, para abrir portas que você não poderia destrancar sozinho. Não está se movendo por instinto. Ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus, direcionada para você por um propósito muito maior do que qualquer um de vocês pode compreender completamente agora. E como você chegou a esse ponto? Sua fé te trouxe aqui. Foi sua fé nos lugares silenciosos. Sua fé quando nada ao seu redor fazia sentido. Sua fé quando outros te disseram para desistir. Foi sua obediência que te posicionou para essa intercessão divina. Cada prova pela qual você passou, com graça cada noite em que você clamou a Deus no escuro, cada ato de bondade que você ofereceu quando ninguém notou, nada disso passou despercebido. O céu registrou tudo. Seus sacrifícios silenciosos, sua confiança inabalável, sua recusa em desistir, tudo isso importou. Tudo isso contou. E agora, a recompensa está a caminho. Mas preciso que você se incline e ouça isso claramente, porque o que estou prestes a dizer é crucial para a temporada em que você está prestes a entrar. Quando aquela oportunidade tão esperada chegar, quando a bênção pela qual você tem clamado finalmente aparecer na sua porta, pode não parecer como você imaginou.
Pode não vir vestida no familiar. Pode não chegar na forma que você picturou em suas orações. Pode te pegar desprevenido. Pode parecer grande demais para você, repentino demais, pesado demais. Pode despertar algo dentro de você que te surpreenda. Não alegria instantânea, mas medo. Não confiança imediata, mas hesitação. E nesse momento, você pode se perguntar: estou pronto para isso? Eu mereço isso? Posso carregar isso? E se eu estragar tudo? Mas quero que você se lembre de algo sagrado e poderoso. Não recue. Não deixe a voz do medo roubar a bênção que o próprio Deus escolheu e designou para a sua vida. Não permita que as mentiras da insegurança e da indignidade se infiltrem e te digam que isso é demais, cedo demais, impossível demais. O inimigo adoraria nada mais do que te convencer a recuar justo quando você está prestes a entrar no seu avanço. Sim, pode parecer um familiar. Sim, pode te desafiar. Sim, pode te esticar de maneiras que você nunca foi esticado antes. Mas isso é porque é divino. Não é algo que você conquistou por esforço. É algo para o qual você foi escolhido pela graça. E Deus não te abençoa com base na sua perfeição. Ele te abençoa com base no propósito dele. Lembre-se, você orou por isso. Você se preparou nos lugares escondidos. Você foi fiel com pouco. E agora, o momento pelo qual você esperou está batendo. Não o rejeite simplesmente porque parece glorioso demais para ser verdade. Não deixe a magnificência da resposta fazer você questionar se ela pertence a você. Deus não comete erros. Ele não traz bênçãos à sua vida para te confundir ou atormentar. Ele as traz para cumprir o que já falou sobre você. E se ele as trouxe para você, ele já te equipou para caminhar nelas. Então, fique de pé, respire fundo, dê um passo à frente com fé trêmula, se necessário. Mas dê um passo à frente, porque a própria coisa que parece esmagadora hoje se tornará o espaço onde você crescerá, se esticará, subirá e florescerá. Não perca seu momento, porque ele parece maior do que você. É exatamente assim que você sabe que é Deus. Lembre-se, Deus não dá segundo os padrões humanos. Ele dá de acordo com seu propósito. E quando ele dá abundantemente, extremamente acima de tudo o que você poderia pedir ou mesmo imaginar, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando vier Abraço, caminhe ousadamente para dentro dele. Levante a cabeça firme e o coração e receba o que o céu enviou ao seu caminho. Isso não é o fim, é o início do capítulo para o qual você nasceu para viver. Este momento em que você está entrando não é algo orquestrado por mãos humanas. Não é o resultado de mero esforço, acaso ou coincidência. Este é o desdobramento de um plano divino, o cumprimento de uma palavra profética que tem pairado sobre sua vida, esperando em silêncio, amadurecendo nos bastidores e alinhando-se com o tempo perfeito de Deus. Não foi esquecido. Simplesmente estava se preparando para esta temporada exata. Isso é mais do que apenas uma promoção. Não é apenas uma mudança no seu cargo
ou uma melhoria nas suas circunstâncias. É uma realocação divina, um reposicionamento celestial que está te tirando de onde você estava e te colocando exatamente onde Deus precisa que você esteja. É um salto quântico para o próprio chamado para o qual você foi criado. Esta é uma transição sagrada, uma mudança sobrenatural para uma dimensão mais alta de propósito, onde sua influência se expandirá, sua voz alcançará mais longe e seu território será ampliado além do que você imagina. Então, agora é a hora de ficar de pé. Levante a cabeça, mesmo que você tenha caminhado por desencorajamento ou atraso. Endireite as costas, mesmo que você tenha carregado o peso da decepção. Fixe seus olhos para a frente com foco e esperança renovados, porque algo glorioso, algo ordenado pelo céu, está a caminho de você. O que antes parecia fora de alcance, o que você achava ser difícil demais, tarde demais ou longe demais, está prestes a se tornar sua nova realidade. As portas que estavam fechadas estão prestes a se abrir. O avanço que demorou está prestes a irromper. Você está entrando na realização e será inegável que isso não é obra do homem. É a mão de Deus. Declare agora. Não espere. Não duvide. Abra sua boca. Eleve sua voz. E diga com ousadia: estou pronto. Escreva nos comentários. Fale em voz alta. Escreva no seu coração. Que seja mais do que apenas palavras jogadas ao ar. Que se torne uma declaração viva das profundezas do seu espírito. Que se eleve como um hino de fé, um grito de rendição, um sinal ao céu, de que você está alinhado, de que ouviu o som do movimento divino e que seu coração reconhece o que Deus está começando a desdobrar. Isso não é apenas um momento de entusiasmo emocional. Este é um momento de acordo espiritual. Quando você declara, estou pronto, você está entrando em alinhamento com o tempo de Deus. Você está reconhecendo que algo santo está acontecendo, algo maior do que você, algo que foi profetizado há muito tempo e agora está começando a se manifestar. A mensagem, escolhido, um estranho rico, está prestes a te reposicionar. Porque você fez isso, ressoa profundamente em meu coração, como se fosse um chamado direto do céu, especialmente em um contexto cultural brasileiro, onde a fé é um pilar que sustenta tantas vidas. No Brasil, somos um povo que acredita em milagres, que se agarra à esperança, mesmo nas tempestades, e que encontra força na espiritualidade para superar desafios. Essa mensagem, inspirada pelas palavras de Billy Graham, me fez refletir sobre como a fidelidade, a obediência e a paciência silenciosa podem abrir portas que nunca imaginei possíveis. Ela me lembra que em meio às lutas diárias, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, Deus está sempre observando, anotando cada ato de bondade, cada sacrifício não reconhecido e cada lágrima derramada em segredo. Essa certeza me enche de esperança e me ensina lições valiosas que posso aplicar diretamente na minha vida. Primeiro, aprendi que a fidelidade em pequenos atos é a base para grandes bênçãos. No Brasil, muitas vezes enfrentamos dificuldades que testam nossa paciência, filas intermináveis, incertezas econômicas ou desafios familiares. A mensagem me mostrou que mesmo quando ninguém vê cada gesto de bondade, como ajudar um vizinho,
oferecer um sorriso a um estranho ou perseverar em um trabalho sem reconhecimento imediato é registrado pelo céu. Por exemplo, quando escolho ser honesto em uma situação em que a desonestidade poderia me trazer ganhos rápidos, estou plantando sementes para um futuro que Deus está orquestrando. Aplico isso na minha vida ao decidir manter a integridade no trabalho, mesmo que os resultados demorem, confiando que Deus honrará minha escolha no momento certo. Outra lição poderosa é a importância da obediência, mesmo quando não entendo o plano. No Brasil, onde a religiosidade muitas vezes nos leva a buscar respostas em orações fervorosas nas igrejas ou em novenas comunitárias, a mensagem reforça que a obediência a Deus é a chave que destranca portas impossíveis. Lembro-me de momentos em que me senti tentado a tomar atalhos, como aceitar uma proposta duvidosa para resolver um problema financeiro. Mas a mensagem me desafia a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Aplico isso ao resistir à pressão de seguir o que é popular ou fácil, escolhendo, em vez disso, permanecer fiel aos meus valores cristãos, como perdoar alguém que me feriu, ou continuar orando por uma situação que parece sem solução. Além disso, a mensagem me ensinou a reconhecer que os atrasos não são negações. No Brasil, onde a cultura do jeitinho às vezes nos faz querer apressar as coisas, aprendi que o tempo de Deus é perfeito. Quantas vezes me senti frustrado por não ver resultados imediatos após meses de esforço. A história de José, que passou da prisão ao palácio em uma noite. Gênesis 14:46 me lembra que Deus trabalha nos bastidores, alinhando pessoas e circunstâncias para o momento exato. Aplico essa lição ao manter a paciência em situações como esperar por uma promoção no trabalho ou por uma resposta a uma oração antiga. Em vez de desistir, escolho confiar que Deus está moldando meu caráter e preparando algo maior do que posso imaginar. A ideia de que um estranho rico pode ser o instrumento de Deus para mudar minha vida também me marcou profundamente. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, muitas vezes esperamos ajuda de pessoas próximas, como família ou amigos. Mas a mensagem me desafia a abrir meu coração para conexões inesperadas. Isso me lembra de histórias de brasileiros que, por um encontro casual, talvez com um chefe, um mentor, ou até um estranho em uma igreja, viram suas vidas transformadas. Aplico isso ao estar aberto a novas pessoas que cruzam meu caminho, seja em um evento da igreja, no trabalho, ou até em uma conversa casual no mercado. Trato cada encontro como uma possível porta divina, mantendo-me receptivo e atento ao que Deus pode estar orquestrando. A mensagem também destaca a importância de estar espiritualmente preparado. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida de forma vibrante, seja em missas lotadas ou em cultos cheios de louvor, aprendi que a preparação vai além de frequentar a igreja. É alinhar meu coração com a vontade de Deus. Isso significa orar diariamente, ler as Escrituras e cultivar um espírito de gratidão, mesmo em tempos difíceis. Por exemplo, quando enfrento um dia estressante, aplico essa lição ao reservar um momento para orar e agradecer, lembrando-me
de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa prática me mantém ancorado e pronto para reconhecer as oportunidades que Deus envia. Outra lição é que as bênçãos de Deus não são apenas para mim, mas para abençoar outros. No Brasil, onde o senso de comunidade é forte, compartilhamos alegrias e dores com os outros, seja em festas de São João ou em mutirões para ajudar um vizinho. A mensagem me ensina que quando Deus me elevar, devo ser um canal de esperança. Aplico isso ao compartilhar o que recebo, seja tempo, recursos ou palavras de encorajamento, com minha família, amigos ou até desconhecidos. Por exemplo, se recebo uma promoção, posso usar essa posição para mentorar um colega ou apoiar uma causa na minha comunidade, refletindo o amor de Deus. Por fim, a mensagem me lembra que a glória de Deus se manifesta de forma inconfundível. No Brasil, onde celebramos milagres com cânticos e testemunhos, aprendi que quando Deus age, ninguém pode negar. Isso me dá coragem para não me preocupar com as opiniões alheias ou com as dúvidas dos outros. Aplico isso ao viver minha fé com ousadia, compartilhando meu testemunho em conversas com amigos ou em grupos da igreja, sabendo que a transformação na minha vida falará por si mesma. Como está escrito em Isaías 55:11. A palavra de Deus não volta vazia, e eu confio que Ele cumprirá o que prometeu. Essas lições me transformaram. Elas me ensinam a viver com propósito, a esperar com fé e a agir com coragem. No contexto brasileiro, onde a esperança e a espiritualidade nos unem, essas verdades são ainda mais poderosas. Elas me lembram que mesmo em meio às incertezas da vida, Deus está escrevendo uma história de redenção para mim. Aplico isso ao enfrentar cada dia com confiança, sabendo que minhas ações, por menores que sejam, estão construindo um futuro de bênçãos. E, acima de tudo, aprendi que ser escolhido por Deus não é sobre merecimento, mas sobre graça. E essa graça é suficiente para me levar aonde Ele quer que eu esteja. Amados, se esta mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação divina. Nos comentários, escreva: "Estou pronto para o meu milagre", e assista até o final. Há uma surpresa que pode mudar sua perspectiva. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e ver Deus agir em nossas vidas,